Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. No episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a experiência de reler uma das grandes obras do quadrinho europeu que mais recentemente aportou em nosso país e que foi publicado pela editora Nemo. Eu estou falando do quadrinho Um Oceano de Amor, que logo de cara traz um dos títulos mais belos e poéticos que eu tive contato nesses últimos tempos. Escrita pelo grande Wilfried Lipanu e com belíssimos desenhos do Gregory Panaccione, Um Oceano de Amor é um quadrinho mudo. Mas não se engane. Ele, como muitas outras obras, seja do cinema, da animação, ou até mesmo de quando você fica frente a frente com um quadro, ele vai te conceder uma experiência incrível, uma verdadeira imersão, uma das mais belas mensagens que pode existir, a do amor. Seja do amor entre dois personagens, o senhor e a senhora que protagonizam a história, mas também do amor que nós devemos ter em relação à natureza, se a gente quiser continuar por aqui. E obviamente, depois de eu ter falado tudo isso, é óbvio que eu vou me dedicar ao episódio de hoje a falar sobre esse quadrinho. Eu sou Manassés Filho e você está no canal da Comic House. Oceano de Amor vai mostrar pra gente a relação não apenas desse casal, desse senhor e da senhora que realmente se amam, que realmente veem a necessidade de um do outro existir na vida deles mesmos para que eles possam continuar vivos, alegres, com vida. Isso é uma coisa muito bem trabalhada na própria narrativa. Então, um quadrinho que só se eu for sobre isso, já valeria a experiência de você ter nas mãos e passar as páginas. Mas ela vai mais além. Ela vai mostrar um pouco também, ou melhor, um pouco não, vai mostrar em vários momentos o impacto que nós causamos ao meio ambiente. O impacto negativo que nós causamos ao meio ambiente. Porque a história desse senhor é que ele é um pescador. A história se passa, na verdade, numa região da Bretanha, uma região da França, que a atividade principal que dá sustento a muitas pessoas de poderem colocar o pão em suas mesas é com a pesca. E ele, como pescador, tem a sua rotina de todos os dias pela manhã, logo cedo, sair para poder pescar. Num determinado dia, ele se levanta, a esposa, inclusive, prepara sua alimentação, o seu sustento, né, para que ele possa ir fazer essa atividade. No meio do caminho, ele acaba encontrando o seu colega de pesca, ambos entram no barco, saem em busca da sua pesca, e acaba que, num determinado momento, eles sendo surpreendidos por algo que jamais imaginaram. A inversão de papéis. Nesse momento, o pescador acaba sendo pescado por uma grande embarcação dessas que tem a função de pescar de forma desenfreada, muitas vezes sem pensar no impacto que causa o grande meio ambiente. É uma belíssima, impactante e reflexiva splash page em que a gente vai ver o contraste daquela pesca menor, daquela pesca que muitas vezes não causa esse impacto, que é mais consciente, mais de forma, se a gente pode colocar dessa forma, mais primitiva na sua atividade, com as grandes embarcações que pescam de forma industrializada. Nesse momento, o barco dele acaba sendo pego desse pequeno pescador acaba sendo pego por uma dessas redes, gigantescas redes de arrasto, em que ele dispensa o colega pescador e fica preso ao barco, como se mostrasse para a gente uma extensão da vida desse pescador ao seu meio de trabalho. Aquele barco não é apenas como ele consegue dali tirar o seu dia a dia. Aquele barco é a vida dele. É como se fosse, como já falei a princípio, a própria extensão do seu corpo. E aquele momento me lembrou muito um outro grande pescador, e aí sim da literatura, que é o Velho Santiago, do grande livro do Hemingway, que é O Velho e o Mar, que também entende o seu barco como uma grande extensão de sua vida. Mas voltando a isso, ele agora está preso nessa situação, à própria sorte, e quando o seu colega consegue voltar à cidade, à Bretanha, naquele pequeno vilarejo, ele acaba contando o que aconteceu e a esposa dele, obstinada pela situação, começa a ficar preocupada. Faz aquele momento de ficar na espera do que está acontecendo com o marido, fica lá na sua vigília diária, mas num dado momento acaba que, por sua vez, obstinada também pelo grande amor, pelo grande sentimento que tem pelo marido, sai em busca dele. Esteja ele onde estiver. Até porque, num dado momento, ela acaba fazendo uma consulta a uma cigana e ela diz que ele se encontra em Cuba. E aí, daí para frente, ela sai nessa busca desenfreada para poder encontrá-lo. Só que nesse momento, a gente tem duas narrativas incríveis que vão se criando. A princípio, dentro de um homem tentando lutar pela sua própria sobrevivência e de uma pessoa que vai em busca do seu grande amor.
Mas nessa jornada a gente vai tendo situações bem interessantes. A princípio, a ideia do pescador ser um grande vetor para a discussão do impacto que as pessoas causam no meio ambiente. Para falar a verdade, não as pessoas em si, mas das grandes corporações. Desde o grande navio de pesca que sai fazendo suas redes de arrasto e levando peixes, e que muitos deles acabam que nem sendo aproveitados, acabam que se transformando em comida para gaivotas sedentas por fome, de barcos que vão passando, levando óleo, transportando petróleo, por sua vez contaminando o mar, e que mais frágil ainda a forma como podem causar mais impactos irreversíveis ao meio ambiente, de pessoas que acabam que muitas vezes com suas pequenas ações podem causar impactos também da mesma forma. O pescador, por sua vez, acaba até ganhando o seu Wilson, o seu grande companheiro na figura de uma gaivota, que quando chega lá, se apresenta logo mostrando para nós uma pequena denúncia. Uma gaivota que está com lata presa em seu pescoço. Argolas de lata presas ao seu pescoço, que por sua vez contribuem para que ele não possa ter a sua qualidade de vida. E que o pescador naquele momento acaba vendo aquilo, e com todas essas experiências vão, de certa forma, conduzindo não só a ele a grandes reflexões, mas também a nós. Num outro momento, a gente vai ver uma outra belíssima, profunda e reflexiva splash page do lixo que acaba que se torna grandes galpões flutuantes, é que a gente pode colocar dessa forma, lençóis, para falar a verdade, seria o termo mais adequado, lençóis de lixo no mar, em que aquilo enche os olhos do pescador de lágrimas, por ver que as pessoas estão destruindo aquilo que ao mesmo tempo a natureza nos deixou de mais belo, mas também do próprio ganha-pão que está sendo contribuído para que não possa mais existir, da pesca que não possa mais existir. Em contrapartida, a gente voltando agora para a esposa dele, a gente vai tendo aquela figura da mulher simples, da mulher que vive com seu esposo naquela cabana, naquela casa pequena, que desfruta de um dia a dia normal, do seu contato com as coisas mais muitas vezes afastadas da tecnologia, e na busca da sua relação mais humana, de repente até com as questões da relação com as outras pessoas, da aproximação com as outras pessoas, da experiência de fazer a comida também não industrializada, porque inclusive num dado momento, ela para ir para a ilha de Cuba, ela está num grande cruzeiro, ela acaba indo para lá na busca pelo esposo. E como ela acaba vendo os costumes, os hábitos das pessoas, com muitas delas são totalmente afastadas. É como se fossem pessoas que vivem em ilhas, e que muitas vezes essas ilhas, cada um vive numa ilha, por mais que de repente possam estar próximos. Me fazendo até lembrar um grande e saudoso psiquiatra, que era o Ângelo Gaiaça, que ele dizia que muitas vezes pessoas vivem dentro de uma casa, mas não vivem com seres humanos. São como se fossem outros animais, não nós animais, ditos animais racionais, mas que convivem em ambientes, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, sem ter relação social. E essa esposa, essa mulher, ela faz uma verdadeira revolução nesse cruzeiro, ao fazer pessoas com que possam ficar próximas umas das outras. Desde tarefas mais simples, como de repente até a própria ideia da construção de um bordado, da alimentação saudável, de fazer as crianças se aproximarem e verem o prazer na própria preparação do prato, de como tudo aquilo é legal, de como pode existir alegria naquela ideia da relação coletiva. Então é uma coisa muito bonita. O quadrinho ele tem também uma outra particularidade, é um quadrinho mudo, como já mencionei, e ele tem uma particularidade muito interessante. Por ser um quadrinho mudo, então a gente vai ter a possibilidade de fazer uma imersão no próprio quadrinho, coisa que muitas vezes nós não fazemos. Muitas vezes nós acabamos lendo os recordatórios, os balões, e a leitura visual é feita muito superficial, muitas vezes mais observando feições ou movimentações dos personagens. Um Oceano de Amor, não. Um Oceano de Amor vai fazer também uma grande declaração ao quadrinho, à arte, porque ela vai te fazer você se aprofundar e navegar em cada uma daquelas imagens que estão ali, e fazendo ter uma experiência totalmente diferente, profunda, sensível e bela. Como já mencionei, um ponto também muito interessante, os personagens não têm nomes. O único nome que tem no quadrinho é o barco batizado com o nome Maria.
Que por sua vez, algo interessante nessa história toda, inclusive da pescaria, é porque quando se batiza um barco com um nome feminino, é porque aquele nome ele tem extrema importância para aquele que o batizou. E nessas horas fica talvez a grande pergunta se de repente tem uma grande importância para os personagens, para o pescador e sua esposa, ou talvez para um dos autores da história, ou talvez até para ambos. Isso é uma pergunta que só os próprios autores podem responder. Mas voltando a um oceano de amor, eu te recomendo demais ler uma obra que não é apenas uma grande história de amor entre dois personagens que querem se reencontrar, ou talvez sobre a grande história de um homem em busca da sua sobrevivência. É uma grande história em relação não apenas do homem, da relação do homem, do amor ao mar, mas também da grande natureza, que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido e que a gente necessita que ela esteja bem para que a gente possa continuar vivo. Então, uma grande história, e que se você gostou do episódio de hoje, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Então, sem mais delongas, vida longa e próspera para vocês e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!